Hoje a GoTo Capital tem o prazer de trazer para vocês conhecimentos significativos na área de governança, M&A, né? Essa área tão importante para os empresários. Também queremos falar de holdings patrimoniais, e hoje nós temos o prazer aqui de estar ao lado do Dr. Guilherme Paludo, um grande advogado especializado nessa área, com graduação na área de Direito e também de Ciências Contábeis na Universidade Federal do Paraná, e que é sócio fundador do conceituado escritório jurídico Paludo e Pascoal. Aqui do meu lado eu tenho o Deiler, também advogado, eu, José Carlos Tristão, advogado. Nós dois aqui compomos o departamento jurídico da GoTo Capital. E hoje temos aqui o Dr. Paludo, que também é esse especialista que vai nos brindar com os seus conhecimentos. Então, Dr. Paludo, se você quiser fazer aí um cumprimento aí a sua apresentação aí para o nosso público, fique à vontade. Excelente, obrigado, Tristão, pelo convite e pela oportunidade. Esse assunto, né, da holding, que também, né, se converte numa perspectiva de governança, de planejamento sucessório e principalmente, né, de estruturação dos negócios, ele é fundamental. Hoje a gente está diante, né, de uma reforma tributária que se iniciou com uma reforma do consumo e hoje ela já se concentra em 6 reformas que acontecem de forma paralela. E essas reformas, né, elas têm um propósito único, aumento de arrecadação. A gente está tendo uma modernização da legislação, de fato, né, a nossa última instituição da tributação, ela aconteceu com a Constituição e depois com as leis que surgiram ali na década de 90. Então, é uma importante modernização, mas com um viés muito arrecadatório. Então, a gente hoje tem trabalhado muito para estudar tanto as estruturas das empresas como as estruturas familiares para identificar quais serão as melhores alternativas, seja com o propósito de organização e estruturação patrimonial, para fins de governança e principalmente para fins tributários. Então, acho que vai ser um bate-papo bem interessante, apesar de bastante denso, né? Porque tem muita novidade vindo por aí. É verdade. Paludo, uma questão bastante interessante. Na GoTo, nós costumamos orientar os nossos clientes que quando o negócio dele, para dar lucro para ele tem que deixar de pagar os tributos, ou o negócio não é bom, ou ele precisa fazer lá um trabalho para ficarem mais eficientes e também um planejamento tributário, porque principalmente também agora com a reforma tributária é um momento de se enquadrar. Como é que você vê isso? De fato, é um momento de enquadramento, né? A gente vai ter aí uma separação muito grande do que são as empresas que vão prosperar nesse novo sistema daquelas que vão acabar encerrando suas atividades. Mas eu queria pegar esse gancho para voltar um pouco para essa análise, né? Dessas empresas que elas precisam não pagar o imposto para ela prosperar. E aí eu também tenho uma percepção com muita empatia dessas empresas, porque a gente vive num universo muito complexo tributário, né? Ele é até perverso, de certa forma. Porque não basta pagar o imposto, você tem que cumprir a obrigação acessória. E por vezes a obrigação acessória ela é muito mais difícil do que o próprio imposto. Quando a gente pensa no volume de legislações municipais, né, na complexidade da legislação estadual, ICMS-ST, diferencial de alíquota, entre outras figuras tributárias, por vezes elas inviabilizam o negócio, né? Então, por vezes não é só uma necessidade de caixa, mas uma incapacidade de cumprimento.
A legislação do Simples veio justamente para permitir que empresas que não tenham essa estrutura administrativa, esse preparo, possam também operar nesse mercado. Mas agora o Simples já também não está mais tão simples, né? O Simples, ele é simplificado para algumas obrigações, mas ele também está sujeito ao ICMS-ST, ao diferencial de alíquota, entre outras figuras que, para eles, são ainda piores, porque eles não tomam crédito, por exemplo. Então, não é só uma questão de olhar a incapacidade financeira do pagamento, mas a incapacidade operacional. Hoje, empresas elas conseguem operar dessa forma, né? Porque a gente tem muitas notas fiscais, a gente tem um sistema que cabe ao contribuinte fazer a sua apuração, então que permite, por exemplo, omissão de receitas ou aumento de despesas para permitir mais crédito. Isso tende a acabar com a reforma. Primeiro com a reforma sobre o consumo, porque agora vai ficar tudo na mão do fisco, né? Tem uma figura que é muito controvertida e eu não sei, né, como ela vai se implementar, que é o split payment. E quando a gente fala dele é até assim um motivo de graça, porque como que vai conseguir controlar, né, em tempo real a apuração das empresas dentro do split payment? Porque não vai caber mais ao contribuinte fazer o pagamento do seu imposto. Isso é uma coisa inimaginável. Agora, fazendo um paralelo com o imposto de renda, também era inimaginável vir uma declaração de imposto de renda pré-preenchida tão completa quanto nós temos hoje. E isso que... ajuda bastante também. Esse é o ponto, ela ajuda, né? Por um lado, ela inibe, né, lançamento de despesas indevidas, inibe, né, a não informação de receitas. Por outro lado, ajuda muito na hora de fazer a entrega. Então, é esse o sentimento que nós temos, né? Vai trazer muita dificuldade, muita restrição para um mercado informal. Por outro lado, vai favorecer demais o mercado formal. Perfeito. Mas só pegando esse gancho, para não parecer que tudo é maravilha, né? A gente vai ter 9 anos aí de período de transição que vai ser o caos para todo mundo. E principalmente para os formais, porque esses vão ter que atender 2 sistemas que vão ter que trabalhar em paralelo. Então, vem um período de muita dificuldade antes de chegar a tão sonhada facilidade, né? E possivelmente também terá muitas ações judiciais discutindo uma questão ou outra que o judiciário vai acabar ele definindo, né? Sim. Paludo, nós gostaríamos de fazer uma pergunta ao colega sobre M&A. Mas eu vou pedir para o Daler, antes, fazer um breve relato do que é M&A, para que o nosso público possa entender bem o que é M&A. Excelente. Isso, M&A é da sigla em inglês, né, que significa fusão e aquisição. Essa sigla, ela engloba, né, vários aspectos, envolvendo operações como fusões, que são união quando as 2 empresas se unem para formar uma nova empresa, aquisições quando uma empresa adquire outra, ou incorporação quando uma empresa incorpora outra, tomando todos o seu patrimônio. Esse processo ele é muito importante, né? Que existe várias fases para as empresas e também para quem está vendendo e quem está comprando, para ter uma segurança no seu negócio e para ter realmente uma efetividade. Na visão do doutor, quais os pontos fundamentais que você entende que devem tomar cuidado, né? Quem está fazendo essa operação? Excelente. Não, uma boa pergunta. Eu acho que vale a pena a gente olhar esse processo, né, de um M&A para identificar os gatilhos importantes para serem observados. Então, é muito comum que empresários identifiquem sinergias de negócios. E aí começa, né, o interesse na transação. Seja ela uma fusão, incorporação, uma pura aquisição. Então, essa sinergia de interesses ou a identificação de um propósito negocial entre empresas, ela vai fazer com que haja uma aproximação e definição de termos. E aí é o primeiro ponto muito importante, né?
a gente recomenda que toda a conversa, primeiro, seja documentada com um NDA, né, com um termo de confidencialidade, já que em muitos casos são empresas concorrentes que estão trocando informações para identificar potenciais sinergias. Então, o termo de confidencialidade protege essa troca, faz com que ela seja muito mais robusta, muito mais aprofundada, que permita também, né, uma sequência muito mais consistente. Assinamos o NDA, trocamos informações, identificamos potencialidades. Bom, acho que aí a gente pode avançar para um tipo de transação. A gente vai assinar um memorando de entendimentos, né, um MOU, ou, né, LOI, daí vai depender, né, do tipo de relacionamento que você quer firmar. Mas ali também é muito importante, nesse instrumento, definir como vão ser os próximos passos, quais são as características iniciais, né, e finais dessa transação. Quem sabe até definir métodos de valoração do negócio, participações, responsabilidades. Então, esse documento, eu diria que é talvez ou o coração ou o cérebro da operação. Acho que está mais para o cérebro, né, da operação, porque ali é a inteligência do negócio. Depois disso, o MOU assinado significa que as partes têm um entendimento. A gente avança para a due diligence, que é um procedimento necessário, onde a gente vai, daí sim, conhecer de fato as empresas, já que nós temos um objetivo em comum, vamos, né, no detalhe conhecer essas empresas. A due diligence, né, não traz para nós tantas complexidades, mas o resultado dela sim. E principalmente a parte que a gente chama de risk assessment, né, que são os pontos que eu identifiquei na due que eu vou avaliar, e aí é uma questão, por vezes, interpretativa. Para quem está sendo analisado, uma eventual situação, vamos pegar um exemplo muito clássico, contratação de PJ. Contratação de PJ, para alguns, oferece um risco muito grande trabalhista, para outros é uma prática muito comum. E aí, como é que eu vou trabalhar? Vou provisionar férias 13º, encargos para reduzir do preço de venda, ou não, isso eu vou entender como uma prática comum e, né, não vai ser considerado. Aí a gente chama de risk assessment. De um lado é uma análise jurídica, do outro lado é uma questão comercial de viabilidade do negócio. Então, a consequência da due também é muito importante para ter um risk assessment muito bem definido. Mas a segunda parte mais importante daí vai ser o SPA, né? É o contrato de compra e venda puro, que tanto vai contemplar tudo que foi conversado até agora, quanto, e tão importante quanto, o futuro, post-closing, né? Como é que vai funcionar essa integração? Como é que vai funcionar o fechamento? Vai ser encerrado com um pagamento, com alteração de contrato social? Vai ter earn-out? Daí entram nas múltiplas modalidades aí de negociação. Mas se fosse para hoje pensar aonde que está, né, os pontos focais dentro de um M&A para tomar cuidado, documentar muito bem num MOU e fazer um SPA com muita qualidade. E para isso precisa uma boa assessoria, né? Uma assessoria jurídica. São muitos os termos, né? Às vezes, num termo, a gente está expressando um conceito de um livro inteiro. Uma cláusula lockbox, né? Ou um tag along, drag along, que vem de uma análise documental. Então, a assessoria jurídica é fundamental. A importância do M&A, né, da transação, é que ele seja tratado com a seriedade que ele tem que ter, né? A gente está falando de negócios complexos, com variáveis complexas e com perpetuidade. Então, a gente analisa tanto o passado quanto o futuro. Tem situações que ocorreram muitos anos atrás que vão ter impacto muitos anos para o futuro. Então, toda a transação, por mais simples e pequena em termos monetários que aparente ser, ela precisa ter uma análise bem detalhada e formalizada. Formalize. Mesmo que seja um SPA de 2 páginas, né, e não queira chamar de SPA, chame de contrato de compra e venda de cotas, faça esse contrato, assine esses termos, que é segurança para as duas partes. E também nessa contratação certamente tem muitas armadilhas, né, que precisa um profissional orientar bem o empresário, né?
Perfeito. Para ele, de repente, não formalizar um documento que ele vai ter problema lá na frente, né? Perfeito. Guilherme Paludo, a gente gostaria de ter algum posicionamento seu com referência à questão das holdings, né? Tão logo se falou aí das reformas tributárias, tudo, o pessoal correu montar as holdings, tudo, e nem sempre a holding é a solução para o negócio das pessoas, tudo, das empresas, mas principalmente os empresários mais antigos se preocuparam muito em montar holding para proteger, para blindar aí o seu patrimônio e para, numa sucessão, terem um custo tributário menor. E qual é a sua posição sobre as holdings patrimoniais? Até que ponto ela é o caminho certo? Até que ponto aquilo pode só dificultar ainda mais os negócios? Legal, Tristão. E eu já adianto que eu sou muito tendencioso nesse sentido. Tá? Eu defendo demais as holdings. Muitos me perguntam em que momento eu tenho que constituir a holding. Falo, o momento é agora, né? Já. E não é porque estamos com a reforma tributária, porque teremos aí novos encargos, mas principalmente porque com a holding você se planeja, você se organiza. E isso permite perpetuidade. Então, não tenho nenhum patrimônio. Fiz a minha reserva financeira, vou comprar o meu imóvel para investimento. Por que já não comprar na holding? Né? Às vezes, os encargos eles são pequenos comparado com, né, o ganho que você vai ter com a gestão desse patrimônio. E, lógico, todas as consequências, né? Então, eu digo que sempre defendo, né, dentro de uma evolução patrimonial, de uma perspectiva de crescimento patrimonial, já pense na sua holding e utilize ela como instrumento. O que vai ser feito com ela depois, fica, né, para depois. Mas no planejamento próximo já comece a trabalhar. Comprei um imóvel, 2, 3, 5 na minha pessoa física. Agora eu quero fazer a minha holding. Bom, eu vou ter a incidência de um ITBI adicional dentro desse processo. Ao que eu já poderia ter economizado lá no início. Né? Por que eu estou mudando agora? Porque agora a receita de locação na minha pessoa física está ficando muito alta. 27,5% contra 11,33%. Né? Então, a gente vê uma série de ganhos dentro da holding. Vou vender esse imóvel. É um imóvel que eu comprei em 2010 e vou vender em 2025. Eu tive um ganho de evolução patrimonial, porque esse imóvel se valorizou. E sobre esse ganho eu pago hoje 15% progressivo dentro da pessoa física, podendo chegar a 22,5%. No lucro presumido dentro da pessoa jurídica, eu estou falando de 6%. Né? Então, são diversas simulações que são importantes fazer. E o fato de eu estar olhando para a holding me exercita esse olhar, me estimula a simular, a ter mais conhecimento. Se não for um conhecimento próprio, a estar conversando com o meu contador ou com o meu advogado. Então, é muito saudável você já se preparar. Já tenho um patrimônio constituído grande ou já tenho uma idade mais avançada, sou um patriarca de uma grande família com um grande patrimônio. Mas eu não tenho uma expectativa de sucessão tão próxima. Faço a minha holding, será que eu vou fazer a doação das cotas? Mais uma vez, aquela interrogação. Porque hoje a doação das cotas gera a incidência do imposto. E daí entra, né, na área de vocês financeira, vale a pena eu adiantar o imposto agora ou será que eu provisiono esse imposto lá, deixo numa aplicação para daqui 10 anos eu pagar esse imposto? Então, são muitas as variáveis. Agora, a provocação é faça já. Chame seu advogado, chame seu contador, entenda esse contexto, faça as simulações, porque isso permite planejar os próximos investimentos. É uma inteligência financeira muito saudável. Né? Vou
alugar um imóvel pensando só na valorização dele ou vou explorar uma locação? Isso faz toda a diferença entre eu comprar uma sala comercial ou comprar um imóvel residencial. E isso é provocado também por uma análise um pouco mais ampla da sua estrutura, né? Que bom. E a experiência mostra também que no processo sucessório em família, a coisa se torna mais suave, né? Menos conflitos, tudo isso também é importante. Esse é um gancho que nós pegamos daí pela perspectiva da governança. Então, hoje, a governança familiar da sucessão, ela é importantíssima. Nós já tivemos casos de grandes negociações serem travadas porque não tinha uma visão sucessória clara de como que ficaria, né, a empresa com a falta de um patriarca ou de uma matriarca, considerando que estava se negociando uma operação de longo prazo. Negociamos agora, vamos entrar numa joint venture, por exemplo, 2 empresas que vão desenvolver um negócio em conjunto. Vamos entrar agora, vamos investir, mas daqui 5 anos a gente tem uma fatalidade lá naquele grupo e os herdeiros vão entrar no negócio. Poxa, mas eu negociei com, né, o patriarca ou com a matriarca, como é que eu vou agora me relacionar com esses herdeiros? Não, vamos blindar o negócio. A operação é a operação, a família entra na holding e nos seus conselhos. Então, a gente já teve movimentos de negociações exigirem essa movimentação familiar para que o negócio pudesse avançar. Certamente são negócios muito complexos e de grande porte para, né, exigir esse tipo de movimentação, mas isso demonstra para nós o quão importante é a gente pensar nessa governança. Pequenos negócios, médios negócios, grandes negócios, todos eles precisam se preparar para as próximas gerações. Senão, não tem perpetuidade. É verdade. E pensando nessa perpetuidade, quando falece o patriarca, né, o gestor, existe como colocar uma cláusula especial automática que os sucessores, né, os herdeiros vão tomar conta da gestão da holding? Sim, isso é fundamental. Quando a gente fala, né, de governança, a gente remete a um acordo de cotistas. E nesse acordo de cotistas, todas essas definições já vão ser pré-ordenadas, né? Na eventual falta do patriarca ou da matriarca, como que os herdeiros vão entrar? Será que a gente vai fazer holding das holdings? Né? Fazer para que cada grupo familiar, filho, tenha a sua própria holding, que vai ser daí acionista ou cotista da holding principal? Porque às vezes a gente já está em 3, 4 gerações e daí a gente tem uma confusão, né, de identidade muito grande. O pai fundou. Vamos trazer nessa figura simplificada, né? O pai fundou, o filho cresceu dentro do negócio. Em alguns casos, o neto também fez parte do negócio. Mas o bisneto, esse já está em outro momento, né? Esse não vai querer ser industrial, esse já virou médico, já foi para tecnologia, né? É uma pessoa com um contexto familiar muito diferente daquela, né, linhagem que viveu do negócio. Então, a sucessão do bisavô para o avô, ela acaba sendo natural. Do avô para o pai, tem muitas fragilidades. Agora, pro filho, né, que nesse caso aí é o bisneto, é um distanciamento muito grande, né? Então, ou existe governança e planejamento sucessório para que esses familiares tenham treinamento, para que eles passem desenvolvendo a carreira deles dentro da indústria ou dentro da empresa, para que um dia eles possam assumir, ou coloca lá que, faltando um, faltando outro, um administrador profissional vai entrar no negócio e vai ter talvez muito mais qualificação do que o próprio herdeiro natural, né? Que bom. Taylor, os clientes também, os empresários têm sempre uma preocupação muito grande sobre se devem
converter, transformar a sua empresa, sociedade limitada, numa SA, né? E então nós poderíamos também aproveitar aqui, ver a opinião do Guilherme Paludo sobre essa questão, né, em que momento o empresário ele deve pensar de fazer essa conversão e se justifica isso até mesmo em termos tributários, né? Exatamente. E pensando também logo numa operação de M&A futuramente, né? Perfeito. Então, vamos separar aqui em diferentes perspectivas. Pela perspectiva tributária, em princípio, não muda nada, né? Uma empresa do lucro real vai ser a mesma para o lucro real, sendo SA ou limitada. Então, a gente não vivencia aí algum benefício nesse sentido. Agora, a gente tem, e nos outros aspectos, muitas diferenças. E a gente tem usado muito as SAs de capital fechado. Então, trazer essa outra percepção que a empresa vai abrir o capital, necessariamente tem que ser uma SA, né? Então, SA de capital aberto, abriu, fez o IPO, vai para a bolsa, você vai ter que ter, né, pelo regulatório, essa natureza. Então, tirando essas mega empresas que já estão nessa fase de IPO, vamos pensar nas empresas mais ordinárias, né, as empresas do dia a dia, pequeno e médio porte, que são empresas que, por vezes, também buscam alternativas e flexibilidades dentro das suas atividades. Então, quando que a gente usa muito a SA de capital fechado? Quando a gente quer dar diferentes participações com diferentes poderes. Então, né, a limitada nós dois temos 50% de cotas, cada um, nós temos exatamente o mesmo poder dentro da empresa. Agora, na SA eu consigo, nós dois tendo o mesmo valor das ações, eu posso ter 75% e você 25%. Quando você vai ter depois mais ações preferenciais e eu terei mais ações ordinárias. Então, a SA de capital fechado é um belíssimo instrumento para a gente ter negociações para que eu possa manter determinado poder, né, administrativo para determinado acionista. Outra figura muito importante é a minha possibilidade, e aí pensando também hoje que a gente usa para as startups, eu conseguir receber aportes sem que haja necessariamente um ganho de capital, sem que eu haja necessariamente uma diluição. A gente costuma chamar os bônus de subscrição. Então, nós temos hoje, né, uma SA de capital fechado que tem dentro do seu capital social 1 milhão. Se eu receber um aporte de um investidor de 10 milhões, né, meu capital social vai para 11 milhões e eu tenho menos de 10% da empresa. Mas eu tenho uma empresa muito vigorosa, com um valuation muito alto, e esse aporte, ele deveria absorver, pensar aí o oposto, 10% das minhas ações. Então eu vou adotar a modalidade de bônus de subscrição para que cada ação que seja comprada tenha um valor muito elevado. E assim eu consigo ter diferentes, né, participações dentro da empresa com diferentes valores de aporte. Então, daria para trazer diversos outros exemplos, mas eu acho que é muito caso a caso para ser analisado. Existem vantagens e existem desvantagens. Qual que é uma grande desvantagem da SA? Por outro lado, mesmo que nós tenhamos na limitada 50-50, eu posso ficar com 90% e você 10%. Existe a distribuição desproporcional de resultados. A SA não. A SA vai ter que remunerar exatamente como na proporção, tá na proporção das ações. Então, vantagens e desvantagens. Eu tenho muita facilidade hoje em fazer uma gestão societária da minha limitada. Altero na junta comercial, né? Vou fazer os registros simplificados. A SA já exige ali uma outra burocracia, né? Vou ter o meu livro de acionista, apesar de, né, as alterações
ações serem muito mais flexíveis, né? Não precisar estar o tempo todo submetendo a junta, mas eu já vou ter que ter um rigor documental muito maior. Ainda com referência a SA, Paludo, os empresários, eles consideram que o fato deles não estarem mais como sócios e sim como acionistas, a responsabilidade solidária deles estaria diminuída, né? Vamos dizer, se eles como dirigentes não extrapolarem aí os seus direitos de gestão, tudo mais, né? Usarem má fé, tudo. Isso é efetivo? Essa responsabilidade, você considera que na prática isso existe? Ela existe na prática. E por que eu digo na prática? Porque se você tem um bom advogado do outro lado, ele vai conseguir criar meios de responsabilizar todo mundo. Então, a nossa legislação, ela tem realmente, formalmente, essa proteção, mas são institutos que acabam sendo muito desvirtuados. Por exemplo, nós temos hoje uma responsabilidade limitada dentro da empresa limitada. Mas quem que respeita isso? É muito fácil você atribuir ao administrador ou ao sócio um descumprimento do objeto social. Porque, de acordo com uma interpretação muito rasa, cumprir o objeto social é comprar, vender e ter lucro. Operou com prejuízo, falou, mas aonde que está aí a tua governança, a tua responsabilidade por ter prejuízo? Isso faz o descumprimento do teu objeto social e uma extensão da responsabilidade. Lógico que eu estou sendo muito simplista aqui, mas um bom advogado ele vai conseguir fazer um arranjo ali para conseguir identificar quem são esses sócios anônimos para levar a responsabilidade de cada um deles. Perfeito. Então, o que já não acontece em procedimentos um pouquinho mais simplórios. Uma cobrança bancária hoje, ela foi massificada. Então, o banco não tem estrutura para ter um advogado dedicado para cada ação. Então, eles trabalham muito em massa. E para eles é estatística. Recuperei 50% do meu crédito, já tá bom demais. Aí passa desapercebido. Aí passa desapercebido, fala, é uma SA aqui, vai me dar trabalho, já joga ela pro lado. Então, por isso que eu digo que é na prática, né? Formalmente você tem, mas você pode desconstituir, mas na prática acaba não desconstituindo dentro de algumas situações específicas, né? Perfeito, perfeito. Legal. Na fala do Dr. Pauludo, ele falou sobre o ganho de capital. E me surgiu uma dúvida aqui, agora mudando um pouco de assunto, nas vendas das empresas. Existe alguma estratégia lícita que faz com que o imposto do ganho de capital seja menor? Que, por exemplo, né, é comum que muitas empresas tenham um capital com valor de 100 mil reais, mas o valuation da empresa acaba sendo lá 50 milhões e ele tem que pagar o imposto dessa diferença. Existe alguma estratégia para que esse imposto seja menor? Então, aqui a gente normalmente fala da sell-side due diligence, né? Então, a preparação que o vendedor vai fazer dentro do M&A. Então, ele vai chamar uma estrutura, né, um escritório, para analisar a empresa dele, para se preparar para a venda. Não basta chegar lá no mercado e falar, venham me comprar. Que vai acontecer exatamente isso, né? Agora, quando a gente analisa, num primeiro aspecto, a contabilidade, às vezes a gente tem uma inconsistência contábil muito grande, né? De um estoque mal organizado, de um imobilizado também mal estruturado. E aí a gente faz uma preparação dessa empresa, de forma totalmente lícita, o mais documentado possível, com métricas de auditoria, para, primeiro, dar o valor da empresa correto. Uma coisa, lógico, é o valuation, né? O ágio, aquilo que me dá valor por expectativa de rentabilidade futura. Isso daí é o ganho futuro que foi construído dentro da operação. Ele é um intangível que não está contabilizado. Agora, um maquinário que está lá, né? Ou uma obra de construção civil que está lá, mas que acabou sendo paga pelo sócio, né? Acabou sendo não registrada adequadamente, tudo isso a gente pode estruturar e organizar dentro da contabilidade. Isso já faz o PL da empresa subir
seja via capital social, seja adequação de resultados acumulados. E daí a diferença entre PL e o valor de venda reduz, cada redução é um ganho. Isso num primeiro aspecto. Segundo aspecto, ganho de capital, a tabela regressiva ela se aplica por CPF. Então, de 100 mil para 10 milhões, ou 100 milhões do teu exemplo, se eu tenho 5 cotistas, né, 5 sócios, eu vou ter a tabela regressiva aplicada 5 vezes. Então, não vão ser um ganho de 100 milhões, vai ser um ganho de 25 milhões cada um. E daí a gente vai ter um outro ganho de 15% para 22,5%. Outro aspecto, se eu já me planejei lá atrás e eu já tenho a minha holding, eu vou fazer a venda pela holding e eu dentro dessa holding também concentro outras atividades de compra e venda de ações, aí a minha atividade operacional pode ser tratada também a venda dessas cotas. E daí, colocando um lucro presumido, vai lá para 6%, 7%. Então, temos ferramentas, né? Algumas mais arrojadas, outras menos, mas é importante ser estudado antes, estudado, né? Porque a conta é grande, né? Expectativa de rentabilidade futura, múltiplos de EBITDA, né? Você tem hoje uma geração de caixa de 10, só que você projeta 15 vezes. O ganho é absurdo. E o teu negócio está avaliado no EBITDA, né? Então você está ganhando 15 vezes daquela geração e o ganho de capital vai ser astronômico. Perfeito. Guilherme Paludo, para a gente completar o nosso bate-papo informal, nós temos o seu escritório jurídico, Paludo e Pascoal, é um escritório moderno, dinâmico, bastante conceituado e também com a visão internacional, que vocês também têm essa atuação internacional. Nós temos no segmento empresarial uma mudança muito rápida nos negócios. De repente, um negócio que foi bom durante muitos anos, de repente deixa de ser. Então, qual seria a tua visão? Você que acompanha o dia a dia das empresas, de repente empresas que no passado eram tão rentáveis, de repente deixa de ser em função de ferramentas novas que surgem no mercado, né? A gente vê, por exemplo, aí as lojas virtuais que tanto tumultuaram as grandes redes de magazine, que durante, às vezes, 50 anos estiveram no mercado. Então, qual seria a sua dica para os empresários em termos de agilidade na visão do que está mudando no mercado, que é das ferramentas novas que estão surgindo? Excelente pergunta, Tristão. Tem uma advogada lá do escritório que traz sempre esse ditado, né? Ela fala assim para mim: Guilherme, o caminho que te trouxe aqui não é o mesmo caminho que vai te levar daqui para frente. Não necessariamente, né? Então, é uma provocação para a gente sempre estar observando e analisando o que está acontecendo no mercado. Eu posso ter um produto muito destacado, eu posso ter um produto com uma alta rentabilidade e ele está funcionando hoje, mas de fato amanhã pode vir um concorrente maior que eu, trazer um preço diferenciado e aquilo vai simplesmente acabar com o meu negócio, ou eu posso ficar obsoleto. Assim como tem outras múltiplas variáveis aí que podem atingir o meu negócio. Primeiro é você fazer essas avaliações, né? E a gente aí tem uma série de ferramentas, né, que você usa. Vamos ver quais são as nossas fragilidades e fortalezas, né? As nossas forças do negócio. Projetar quem são os nossos concorrentes, quem que são os stakeholders. Esse é um exercício que tem que estar sendo feito, né, constantemente. É algo que a gente implementou no escritório, até porque nós temos hoje um profissional que é especializado nisso, e para nós a mudança assim, foi muito grande. Não é à toa que a gente tem uma gama de serviços muito ampla, e hoje a nossa preparação é reforma tributária. É o que mais se fala no escritório, é reforma tributária, sem deixar de fazer os trabalhos que a gente vem executando. Mas
trazendo para o nosso lado para poder ilustrar bem, o advogado tributarista vai ter um grande trabalho nesse período de transição. Mas igual eu adiantei antes, vem a simplificação. E qual que vai ser depois o papel do tributarista dentro de um universo simplificado? Porque hoje o meu cliente tem dificuldade em pagar uma guia de ICMS. Lá para frente, ele não vai ter mais essa dificuldade, porque ele sequer vai pagar. Não vai mais caber a ele. Aonde que eu vou entrar dentro desse universo? Eu acho que eu vou ser muito mais um conselheiro de negócios do que um conselheiro jurídico. E eu tenho que me atualizar dessa forma. Então, o empresário, ele tem que se atualizar. Ele tem que se atualizar em relação ao negócio dele, projetar isso para o futuro e pensar nas múltiplas variáveis, se der muito certo, se der muito ruim. Qual que é a saída dele e quais são as alternativas dele. Às vezes a diversificação é uma realidade, às vezes simplesmente trabalhar com o negócio com um prazo contado. E será o que fazer dali para frente? Essa é uma boa pergunta, né, que cabe a cada um achar a sua resposta. É verdade. Muito bem. Dr. Guilherme Paludo, nós tivemos um prazer muito grande de recebê-lo aqui na GoTo. Sabemos que a sua agenda é uma agenda bastante apurada, tudo, e agradecemos aí a sua humildade aí de dividir os seus conhecimentos tão sólidos aí. E então, doutor, nós queremos deixar aqui, concluindo isso, a oportunidade do senhor fazer aí um cumprimento aí aos aqueles que estarão acompanhando aí a nossa entrevista, como a despedida e com os nossos agradecimentos. Excelente. Eu que agradeço a oportunidade, né, de humildade aqui não tenho nenhuma, porque eu me sinto muito contemplado, né, e até honrado por participar com vocês desse bate-papo. E pensando numa mensagem, eu sempre trago, né, uma perspectiva cíclica, né? Nós estamos hoje num momento muito desafiador do mercado, por diversos aspectos, né? Nós temos uma economia que está crescendo dentro do Brasil, mas com uma série de incertezas, porque ela é uma economia muito virtual, né? Muito inflada, sem perspectiva de mudança numa política econômica. Temos um mundo também que está muito incerto, e as perspectivas para os empresários, elas não são as melhores para os tempos de hoje. Mas tudo muda, tudo é cíclico, né? Então, quem se preparar hoje e conseguir prever o que vai ser o início, quando vai ser o início do próximo ciclo, vai estar muito à frente dos demais. Então, nos tempos de dificuldade, vêm as melhores soluções para a prosperidade. Acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, né? Que olhar o futuro vai muito além de pensar em como lidar com a realidade de hoje e tentar prever a realidade de amanhã. Muito bom, legal. Grande mensagem. A GoTo Capital agradece ao Dr. Paludo, ao Dr. Daly, aí a presença, tudo nesse bate-papo informal, e agradecemos também ao nosso público que tem acompanhado aí os nossos trabalhos. Muito obrigado.